Boa tarde a todos. Mais uma coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil, a primeira do ano de 2023. Esse fato foi praticado ainda no dia 11 de abril do ano passado. É um inquérito policial que serviu para apurar 4 crimes. O primeiro deles, um homicídio consumado contra Guilherme Antônio dos Santos, à época de 17 anos de idade. Serviu para apurar também a tentativa de homicídio praticada em desfavor de Jacir Luiz Fritz, à época com 57 anos de idade. Serviu para apurar um delito de roubo, majorado pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, e também para apurar os crimes de porte ilegal de arma de fogo. Então esse inquérito policial teve essa finalidade, apurar esses 4 crimes. Naturalmente que o mais grave seria o homicídio praticado em desfavor de Guilherme Antônio dos Santos, à época com 17 anos de idade. Esse fato ele foi praticado no dia 11 de abril de 2022, mas a localização do cadáver da vítima ocorreu somente na manhã do dia seguinte, no dia 12, por volta das 10 horas. A Polícia Militar, assim que ela foi acionada, no dia 11, ela se fez presente na linha das Palmeiras, tomou conhecimento do que havia ocorrido, conversou com as vítimas sobreviventes e tomou conhecimento que a vítima que foi a óbito, no dia seguinte, ou ao menos o cadáver dessa vítima foi localizado no dia seguinte, não tinha sido encontrado, porque no momento dos disparos ela teria empreendido fuga para o mato. Então a Polícia Militar conversou com as vítimas sobreviventes em relação ao Guilherme, ao que tudo indicava ele teria empreendido fuga e não teria retornado ao local, e por isso ele não foi ouvido naquela ocasião. Eu, inclusive, estava de plantão na central do plantão policial no dia 11, e a Polícia Militar, em decorrência desses fatos, acabou fazendo buscas nas residências próximas, mediante autorização, e me apresentou, estando eu na condição de delegado plantonista, 2 indivíduos, um de 24 anos de idade e outro de 53 anos de idade. Ao que tudo fazia crer naquele momento, esses 2 indivíduos teriam relação com o homicídio, ou melhor, com os homicídios tentados, porque naquele momento nós ainda não tínhamos conhecimento do homicídio consumado. Entretanto, os elementos eram escassos e, por essa razão, esses 2 indivíduos, de 24 e 53 anos de idade, foram autuados somente pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo. Com eles foram apreendidas diversas armas de fogo. No dia seguinte, então, por volta das 10 horas, nós tomamos conhecimento da localização da vítima Guilherme. A partir de então, passamos a realizar diligências e ouvimos as pessoas que estavam naquela propriedade onde o Guilherme foi morto. Descobrimos que houve uma contenda envolvendo 2 famílias. A família dos suspeitos seria composta por 3 indivíduos que teriam participação nessa ação, ao passo que a família da vítima inicialmente teria uma relação, teriam 5 pessoas ao todo envolvidas, sendo que uma delas seria uma criança de apenas 5 anos de idade. Então, a princípio, nós teríamos 2 famílias envolvidas, 3 integrantes de uma e 5 de outra, sendo que o Guilherme é mencionado como sendo integrante dessa família, mas ele não seria de sangue, ele é uma pessoa muito próxima, um ente querido, e naquela ocasião ele auxiliava na colheita de feijão. Após inúmeras oitivas que nós realizamos, tivemos uma dificuldade inicial considerando que não havia câmeras de vigilância, não havia testemunhas oculares e também o exame pericial não foi realizado a contento. Isso porque chovia muito naquele momento e nenhum vestígio foi devidamente encontrado. Então tivemos uma dificuldade bastante grande e a investigação se restringiu às versões prestadas pelas pessoas que foram ouvidas, preponderantemente as vítimas. Então ouvimos tanto as vítimas quanto os suspeitos. Os suspeitos, de um modo geral, negaram qualquer envolvimento, sendo que, inclusive, imputaram os disparos de arma de fogo às vítimas. As vítimas, no entanto, afirmaram que estavam lá colhendo feijão, no momento em que 3 integrantes dessa família, que é vizinho, tem uma propriedade vizinha, chegaram ao local e já pedindo pelo Jacir e também por seu filho. Assim que visualizaram as vítimas sobreviventes,
Esses 3 integrantes da família adversária teriam efetuado inúmeros disparos de arma de fogo. 2 deles portavam armas curtas e um deles portava uma arma longa. Nesse momento, a maioria das vítimas empreenderam fuga, buscaram refúgio. Uma delas permaneceu no local. Nesse momento, 2 integrantes dessa família adversária adentraram um veículo, um automóvel Vectra, colocaram uma vítima no interior desse veículo, saíram com o veículo da propriedade e nas proximidades, em via pública, mandaram que essa vítima deixasse o veículo e atearam fogo nesse automóvel. Jogaram gasolina, naturalmente, e na sequência atearam fogo. Essa vítima empreendeu fuga naquele momento, retornando somente quando da chegada da polícia militar ao local. E esses 2 indivíduos foram ao encontro daquele único familiar que estava no mato procurando pelos integrantes da família adversária. E nesse momento, então, eles teriam efetuado inúmeros disparos de arma de fogo, tanto é que a vítima apresentou 9 perfurações, sendo 7 com orifícios de entrada e 2 ferimentos de forma tangencial, o famoso tiro de raspão. Então, essa vítima foi alvejada com todos esses projéteis. Após todos esses trabalhos investigativos, conforme eu mencionei, os suspeitos foram ouvidos aqui na DIC. Na sequência, eles mudaram de endereço e até o momento não sabemos qual a localização. Então, de uma maneira geral, podemos dizer que estão foragidos, levando em consideração que não sabemos o atual endereço deles.